na Nova Inglaterra, nos meses de outubro, começa em setembro, outubro até 15 mais ou menos de outubro, por aí, tem um dos espetáculos mais lindos. As folhas das árvores tomam colorações diferentes, desde um verde esmaiado assim, pálido, amarelo, laranja, vermelho. E vai gente do mundo todo para ver o espetáculo. Um mês depois, aquelas árvores estão completamente sem folhas, secas, aparentemente sem vida. Aquele espetáculo dura mais ou menos 3 semanas. E aí começa a cair a neve, e você só vê árvores desfolhadas. E é uma cena triste. Aquele espetáculo de cores extraordinárias foi substituído por uma cena de garranchos, de galhos, parecendo mortos. A alegria e a tristeza moram muito próximas. Elas andam bem próximas. Aliás, a alegria e a tristeza moram na mesma casa, no mesmo quarto. Mas a Bíblia diz uma coisa extraordinária: ainda que o choro tome conta da noite, a dança vai ser no romper da manhã. A alegria vem pela manhã. E essa profecia de Davi estava sendo focada na obra de Cristo. Porque no momento em que Judas deixou a ceia para ir trair Jesus, a Bíblia diz, e era noite. E houve uma noite histórica, uma noite em que Deus morreu. É um paradoxo, é uma loucura. Eu fui repreendido por um professor quando eu disse que Deus havia morrido. Eu não acredito, irmãos, que a morte de Jesus ali na cruz foi igual ao do sertão de Pernambuco. Um drama, uma encenação. A palavra de Deus nos diz que ele foi mortificado na carne e vivificado no espírito. Se ele foi vivificado no espírito, significa que esse espírito foi mortificado. Porque quando se está distante de Deus, que se é separado do Pai, morte é separação.
Morte física é separação dos físicos que estão em pé dos outros que fecharam os olhos. Morte espiritual é separação do meu espírito do Espírito de Deus. Morte psicológica é uma alienação absurda de uma pessoa que se desintegra das comunicações entre os outros. A obra de Jesus Cristo é uma obra de ressurreição. E é obra de alegria. Por isso que ele cantava: eu sou feliz. Foram embora os bens, foram embora as filhas, mas ficou a fonte da alegria. Deus nunca nos prometeu um mundo sem problemas. Eu gosto daquela expressão que diz assim: Jesus não nos prometeu um voo sem turbulência, Ele nos prometeu uma aterrissagem segura. Nós vamos ter muitas turbulências nesse mundo. Muitas. Mas nós precisamos ter a consciência de que o nosso porto é seguro. Abra sua Bíblia em Colossenses. Vamos continuar nossa jornada. Colossenses capítulo 3, verso 22 até o verso 25. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Pode ler o 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Nosso Pai querido, nós precisamos que o Teu Espírito nos dê a condição de poder falar aquilo que Tu queres que nós falemos. Que Ele nos traga a revelação, para não ser palavras humanas, mas a Tua palavra prevalecendo em nossas vidas e glorificando o Teu Filho Jesus. Nós oramos no nome dEle. Amém. Nós temos caminhado aqui em Colossenses. Essa carta é uma das cartas, acho, muito contemporânea, porque ela trata exatamente desse momento místico que nós estamos vivendo, que era um momento muito semelhante lá no Vale do Lico, na Ásia. E Paulo
faz uma hierarquia da ordem de objetivos na nossa vida. Todas as pessoas têm que ter uma escala de valores. Você é aquilo que você pensa. A Bíblia diz: como pensa o homem no seu coração, assim ele é. Aquilo que vai formatar o seu modo de agir. E há uma hierarquia que nós precisamos conhecer para poder equilibrar a nossa vida. Primeiro, quem ocupa a posição de importância no nosso modo de viver. A Bíblia então usa uma expressão: buscar em primeiro lugar o reino, o governo de Deus. E todas as outras coisas vão ser encaixadas. Se Deus não for não for o meu alvo, então as outras coisas vão ficar fora do lugar. Quando eu falo Deus, não estou falando de religião. Eu quero continuar falando sobre este assunto, porque todas as vezes que eu venho aqui pregar, eu tenho necessidade de água. A água é importante quando a gente fala. Às vezes eles põem um copo de cristal aqui, outras vezes eles põem um copo de vidro e às vezes põem um copo de plástico. Não estou me preocupando com o vasilhame. Eu quero água. E de preferência, água limpa. Água potável. Porque também tem muita gente morrendo bebendo água suja, contaminada. Diga-se de passagem, Londrina é uma das cidades do Brasil que tem melhor qualidade de água. Acho que só perde para Campinas. E uma coisa é água, outra coisa é o copo. Os sistemas do mundo são sistemas religiosos. Agora, só quem descedenta a sede é Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Vamos dar uma olhada nesse texto? Salmo 62. É Salmo 63, 1. 63, 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Para ele a prioridade era Deus. A minha alma tem sede. Ela tem ânsia por Ti, ó Deus. Eu anseio, eu desejo. Isso aqui é uma questão que vai equilibrar a nossa
axiologia. A axiologia é a parte da filosofia que estuda os valores. Quais são os valores que determinam a nossa vida? Eu sei que a taça hoje em voga é a taça dos santos, né? Até por uma questão assim de bíblica mesmo, né? Sede santos. Mas a taça que vai dar sentido à vida é exatamente essa sede de Deus. Nós não temos isto, mas Deus nos está buscando e nos está tocando em nós para que nós o busquemos. Nós não iríamos buscá-lo se ele não viesse nos buscar primeiro. Nós não iríamos amá-lo se ele não tivesse nos amado primeiro. Mas eu sou tão fraquinho para buscar a Deus, e então eu tenho orado assim: Pai, dá-me sede de Ti, como a corça que brama pelas correntes das águas. Aquele animal, aquele antílope, aquela corça, ficava em cima do monte. Lá embaixo está o rio Jordão, o vale, mas lá embaixo está o puma, o predador, o leão. E ela cheirava, ela sentia o cheiro desagradável do leão. E ela ficava lá em cima bramando pelas correntes das águas. É um berro de angústia por causa da sede e de angústia para preservar a vida. A minha alma tem sede de Ti. A hierarquia de valores que nós precisamos é esta. Segundo lugar, vem a família, vem a esposa, o marido. Marido e mulher. Dentro da hierarquia. Nós tivemos aqui, durante esse mês de abril, uma verdadeira um encontro de relacionamentos. Foi extraordinário os estudos que foram trazidos. Aliás, eu quero dizer que ontem aquela festa da família, mas foi um dia muito agradável. Irmãos de pé de barro vermelho, gente frágil, gente humana, convivendo com as suas diferenças, com os seus problemas, mas debaixo daquele amor incondicional de Deus, nos tratando, nos curando. Eu fiquei, olha, foi um negócio assim, muito emocionante para o meu coração. Eu digo, algumas pessoas criticam a nossa comunidade, que ela é fria, que a nossa comunidade não é muito de fazer pega-pega nas pessoas. É mesmo, tem alguns defeitos, mas é que ela é amorosa, E na hora do pega pra capar, ela está ali, de corpo e alma, num trabalho que é impressionante. E durante esse período nós vimos a necessidade do que é a família. Há 38 anos eu começava com a Carmita, uma família. Nós tivemos 3 filhos e agora estamos nós 2 de novo. Os filhos já saíram de casa, nós estamos os 2 e temos que aprender
ou reaprender ao relacionamento anterior, familiar, marido e mulher. Essa é uma relação muito importante. Nós lemos a carta que o Paulo deixou aqui, ele só leu um pedacinho, domingo passado, de João Crisóstomo, São João Crisóstomo, sobre os esposos, e ela agora vai sair na capa do boletim, que é para vocês terem aquela carta para os esposos. É de arrepiar. Ele mandando que os maridos tratassem bem as suas esposas, com palavras de adulação. E ele ensina muitas coisas, é no ano 300 depois de Cristo. Esse homem está falando coisas lindas. Marido e mulher é a hierarquia. Deus, marido e mulher. Terceiro, filhos. Os filhos, eu estou usando aqui a sequência de Paulo. Ele disse maridos, esposas, maridos, pais, filhos, filhos, pais. Relacionamento. Os meus filhos não são mais importantes do que minha esposa. Ela é mais importante do que os filhos. Mas minha esposa não é mais importante do que Deus. Deus é mais importante do que ela. E depois dos filhos, vem o trabalho. Na hierarquia vem o trabalho. Então Paulo diz assim: servos e senhores, vocês precisam agora verificar como é que vocês estão servindo. Empregados, nesta ordem. Deus em primeiro lugar, o marido e a esposa em segundo lugar, os filhos em terceiro lugar, o serviço em quarto lugar. Não significa que o serviço vai ter o mesmo tempo que você vai dar para aqueles outros, mas significa porque às vezes você vai ter que trabalhar mais tempo e ficar no serviço mais tempo, mas o serviço, seu emprego, sua função não é mais importante. E eu já confessei o meu pecado aqui, e se eu soubesse de algumas coisas hoje, eu seria menos pastor, mais marido e mais pai. Porque pastor é um serviço, é uma função, é um ministério sim, mas é uma função. E o apóstolo então usa algumas questões importantes aqui. Ele diz: servos é doulos, escravos. Naquela época não tinha lei trabalhista, Getúlio ainda não tinha nascido. E eram escravos. E talvez o apóstolo Paulo esteja escrevendo esta carta com os olhos em cima de Filemon e de Onésimo. Uma outra carta que ele escreveu a Filemon. Era um milionário, um mega, dono de muitos escravos, e que tinha um servo que deve ter roubado alguma coisa dele e fugiu, e foi embora. E esse empregado, esse escravo, foi parar em Roma, esse Onésimo. E topou com Paulo lá, e Paulo pregou o evangelho para Onésimo, e gerou vida em Onésimo. Depois vocês leiam o capítulo, o Filemon só tem um capítulo, é fácil de ler, até agora de noite, chegando em casa você lê. E Onésimo significa útil. E Paulo faz um trocadilho, Paulo também gostava de trocadilho. Ele diz assim: talvez ele tenha sido inútil para você, mas ele agora vai ser útil. Ele vai ser Onésimo para você.
porque eu estou mandando ele para você debaixo de uma outra visão. Ele agora vai lhe servir diferente do que ele servia. Até Paulo chega a dizer naquela carta a Filemon, que ele usa uma expressão até interessante, ele disse assim: olha, se ele te deve alguma coisa, você bota na minha conta. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você é que me deve mais, que você me deve até a sua própria vida, por isso está quites. Se você é alguém hoje que está no reino de Deus, foi porque eu te preguei o Evangelho. E Paulo está com os olhos nesse processo do serviço e da administração. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Ele não está falando aqui o Senhor Jesus, mas o Senhor não servindo apenas com câmeras. Sorria, você está sendo filmado. Foi triste quando aquela mãe levou o seu bebê de 7 meses ao médico, e quando estava tirando a roupinha para o médico examinar as fraldas, a criança chorando, esperneando, o médico disse: tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa que não está certa. Essa criança está reagindo, ela está chamando a atenção. Puseram câmeras na casa, e vocês viram, domingo passado, aquela babá fazendo sevícias e batendo naquela criança. O mundo de hoje é um mundo fiscalizado. É interessante que os caras que são presos, eles arranjam um jeito de tirar a camisa e botar por cima para que não mostre a cara. Fazem a falcatrua no escuro. Mas Paulo disse assim: vocês não precisam trabalhar sobre os olhos de um vigia. Vocês têm os olhos de Deus que estão sobre vocês. E não adianta tentar enganar, porque Ele sabe até a intenção do coração. Eu vejo às vezes patrões que ficam preocupados com aqueles cartões de ponto. E uma vez eu fui a uma fábrica, fui com o irmão Joaquim Scarpinha, uma fábrica de cofres. Nós estávamos precisando comprar um cofre para o gasofilácio da igreja. Esse nome é até um nome fora de série. Gasofilácio. E fomos lá em Ponta Grossa, que tem uma fábrica de cofres lá. E nós estávamos conversando, o dono da fábrica nos levou dentro do local onde fazia e tocou a campainha das 5 horas. Tim! O cara estava com a mão em cima, ele não deixou, soltou o marrete no ar, toque, e saiu correndo, porque ele nem um minuto a mais. Carregaram correndo para o ponto. Tuc, 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 tuc. Eu fiquei de queixo caído. Eu perguntei para o dono da fábrica: é assim? Ele disse: é assim. Eu digo: então deve ter algum erro com o senhor. Mas não é essas leis que fizeram. Ninguém quer fazer um pouquinho a mais. Só aquilo que está dentro do sistema. Quando o meu cunhado foi para os Estados Unidos,
filho pequenininho e a mulher grávida de 2, e foi para lá. Uma das coisas que nós conversamos, ele disse: meu filho, quando você chegar lá, achar um emprego, um trabalho, trabalhe mais do que o patrão exigir. Não fique na medida da exigência. Faça sempre mais. Não faça nada vigiado. E uma das coisas que aconteceu foi que ele foi trabalhar com um judeu, e o cara, depois de 6 meses, disse para ele assim: eu quero você só para mim. Por quê? Porque lá se paga por hora. E ele trabalhava 8 horas e recebia por 6. Ele foi contratado por 6. Mas logo foi crescendo, porque tinha espírito. Essa coisa de gente que faz só na ponta do dedo, não mais. Você vai ficar aí na sua mediocridade. Tem muita gente que fica e só reclama. E o negócio não está bom, e não vai ficar bom, porque para você, com essa boca de sapo, não tem nada que seja melhor. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, servindo não apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas ele usa uma das palavras lindas: singeleza de coração, singularidade de coração, transparência de coração diante do Senhor. É tão lindo quando a gente vê algumas coisas. Uma vez um gerente de banco chegou e disse assim: Glênio, você não tem lá na igreja uma moça para trabalhar lá? Que eu preciso de uma moça assim para fazer um trabalho no banco. Você não tem? Eu digo: tenho. Aí indiquei a moça. Aí passados uns meses ele disse assim: você não tem outra não? Eu disse: por quê? Porque se for igual àquela, eu quero todas. Eu disse: como foi que você viu? Disse: é prestativa demais, é tão ativa que é uma beleza. E eu fiquei, sabe, naquele momento de alegria mesmo. Puxa vida, quando a gente dá uma bola fora, a gente fica triste. E eu já indiquei certas pessoas, que misericórdia. E hoje eu tenho muito medo de crente como empregado. E empregado crente tem direito de mais e deveres de menos. E são uns incômodos. Não estão prontos a servir. Querem só a lei. O que é que me diz respeito? Então ele diz, com singeleza de coração, reverenciando o Senhor. Vamos ver o que ele diz em Efésios 6, 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Você tem que obedecer como a Cristo, como se você está obedecendo a Cristo, e não ao seu patrão, como a Cristo. Com toda reverência, com todo temor, sendo servo. Mas para que isso aconteça, é preciso que a cruz faça um trabalho em nós e desmanche esse ego que quer governar e dominar tudo.
Quando nós temos pessoas que são tratadas pela cruz, pela morte com Cristo, essas pessoas têm docilidade, têm educação, têm produtividade. Quando se trata, por exemplo, dos senhores, que ele vai falar lá: senhores, tratai os vossos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Outro dia eu encontrei um senhor que foi empregado de um pastor. E ele disse: eu nunca ouvi uma mensagem daquele pastor. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o que ele prega ele não vive. O empregado dele dizendo, o ex-empregado. Então o negócio é sério. Mas o que adianta você estar... Você tem que estar debaixo do olho do Senhor, não é diante dos homens. Mas eu também não estou com medo do Senhor, eu estou com reverência a Ele. Eu não vou furtar do outro o tempo, porque a gente não só furta dinheiro, não. A gente furta tempo. Furta relacionamentos. Fere gente que Deus ama. Por causa de interesse, passa por cima. Machuca. Só que essas pessoas Deus ama, e Ele está com o olho em cima de mim. Eu vou dar conta, é a Deus no tribunal de Cristo. Não é no tribunal humano, não, é no bema de Cristo. Tem que dar satisfações da honestidade na base do legal. Tem gente que diz assim: aqui na igreja paga empregado muito alto, acima da lei de mercado. Se nós não pagarmos acima da lei de mercado, nós somos do mesmo naipe da injustiça dos mercados. Me desculpem. Minha Bíblia diz que o salário do meu empregado está clamando diante de Deus. A minha esposa está agoniada, porque o dia de ter pago a moça que trabalha lá em casa, ela não conseguiu e está agoniada até ontem. Como é que eu faço? Só por causa de um erro de um dia. Pois é, fique mesmo agoniada. E ela é que tem o dinheiro lá em casa. Você fique agoniada mesmo e trate de pagar a Luísa. A Bíblia tem conselhos e mostra coisas sérias. Ela diz assim: olha, tudo que fizerdes, fazei de todo o coração para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. E ainda acrescenta dizendo assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. E eu me lembro de Dona Belinha. Dona Belinha era minha mãe. Eu já contei essa história aqui, mas essa história é tão boa que eu vou contar de novo. Quando eu era menino, lá em Barbacena, não em Corrente, ela costumava contar uma história de uma velhinha que pedia esmola na porta do palácio do rei. Ela chegava lá e pedia esmola. Todas as vezes que a rainha saía na carruagem, ela pedia uma esmola, a rainha dava um níquel
para ela, e ela respondia para a rainha: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. A rainha ficava enfesada. Que eu estou fazendo bem para essa desgraçada? Ela diz que quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. E ela ficava implicada, e a velhinha sempre pedia e respondia sempre assim: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. Se você fizer o bem, é para você. Você já recebeu o troco. Se você fizer o mal, vai voltar para você. E a Bíblia diz isso nessas palavras: aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E ainda acrescenta: e não há acepção de pessoas. Eu podia passar a noite contando casos aqui de Londrina, de gente que foi rica e passou por cima de algumas leis, por exemplo, de passar viúva para trás e órfão. Não bota a mão em coisa de viúva e de órfão não, porque Deus cobra. Você não toque em viúva. E não toque em órfão. O negócio é sério. E a velhinha: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. A rainha disse: eu vou pegar essa velha. Preparou umas bolachas, envenenou a massa, botou as bolachas na forma que fazia que tinha a fisionomia do rei, a efígie do rei. Eram formas especiais em que as bolachas saíam com a cara do rei. Ela mandou fazer aquelas bolachas envenenadas e entregou à velhinha. E ela disse: quem bem faz para si é, quem mal faz para si é. E a rainha: assim minha mãe contava, até a risada. E a velhinha, quando abriu ali, disse: Senhor, eu não posso comer essas bolachas. Essas bolachas têm o rosto do rei meu senhor. Eu não posso comê-las de modo algum. É um sacrilégio botar na minha boca a figura do... E a velhinha levou as bolachas em casa e guardou-as lá num lugar especial, no seu ranchinho, lá no meio do mato. O príncipe foi caçar, o filho da rainha, e entrou pela mata dentro e se perdeu. E ficou 3 dias perdido, e depois de 3 dias ele chegou na casa da velhinha morto de fome. E a velhinha estava assim, e ele disse: minha senhora, a senhora não tem alguma coisa que pudesse matar a minha fome? Eu sou o filho do rei. A senhora não poderia me dar algum quitute aí, alguma fruta? Eu estou morrendo. Ela disse: sim, a vossa mãe generosamente me deu umas bolachas, mas eu não tive coragem de comê-las, porque elas tinham o retrato do rei meu senhor, e eu não podia comer. Mas vossa majestade pode, porque vossa majestade é filha do rei. E o príncipe comeu e morreu. E quem bem faz, para si é, e quem mal faz, para si é. Não há acepção de pessoas. Você está pensando que aquilo que você plantou hoje aqui, você vai colher diferente? Se você plantou soja, você vai colher soja. Se você plantou milho, você vai colher milho. Se você plantou carrapicho, você vai colher carrapicho. Se você plantou o mal, você vai colher o mal. Esse é o tratamento.
tanto para servos como para senhores. Não há acepção de pessoas, não. Senhores, vocês cuidem dos seus empregados, porque vocês têm um Senhor que vocês vão prestar conta. E Ele é justo. Então nós vamos ter que ter o cuidado de saber como fazer as coisas. E esse é o trabalho da obra da cruz nas nossas vidas. Cada pessoa aqui ou trabalha ou é empresário. Ou é servo ou é senhor. E nós temos que ter um modelo. Primeiro Deus, segundo minha esposa, terceiro meus filhos, quarto lugar, minha função como trabalhador, e só depois é que tem a vida da igreja. A igreja vem em quinto lugar. Porque a igreja, ela é a expressão da minha vida com Cristo, do meu relacionamento familiar com a minha esposa, com meus filhos e com o trabalho. No caso, aqui a minha função também está ligada à igreja. Mas é uma função. E a adoração, os nossos trabalhos. Então, às vezes a gente tenta sair pela tangente, se ocupa demais com a igreja e deixa a relação pessoal com Deus em segundo plano. A relação com a esposa, com o esposo, de lado. A falta de contato com os filhos. Porque a nossa preocupação hoje é dar presentes e coisas para os filhos, mas não tem relacionamento e não é presente para com aquele filho que está gritando. Um irmão nos conversando hoje sobre uma pessoa da sua família que está usando crack, e ele estava falando sobre essa questão emocional, o que ele precisa? Ele precisa de amor. Ele está gritando. Ele está gritando. As pessoas precisam ser amadas. Mas eu não tenho, eu também não tenho. Mas quem tem pode nos dar. Peça a Deus que Ele não lança em rosto e ser-lhe-á dado. E nós sabemos que essa hierarquia, ela tem que ser mantida, senão desengringola. E que o Senhor nos dê graça. E quando a gente falha, a gente volta para o altar de Deus e pede perdão e coloca-se dizendo: Senhor, mas o Senhor corrige-me e concede-me a graça de andar dentro do padrão que o Senhor tem para conosco. Quando nós voltarmos, agora eu vou ficar uns dias fora, que nós temos um trabalho lá nos Estados Unidos, e quando voltarmos nós vamos continuar aqui do versículo 2 em diante. Eu espero que até o final do ano a gente acabe esta carta, porque ela é muito preciosa e fala sobre excelência de nosso Senhor Jesus Cristo, que trata de cada detalhe das nossas vidas, com o trono, com os relacionamentos, com os negócios. Deus, Ele é muito precioso com isso. E nós agora vamos participar do cálice, do momento da lembrança. Um dos discípulos de Jesus pediu à mãe dele, 2 discípulos de Jesus, eles pediram à mãe deles para fazer uma interferência
Eles pediram, vai lá, conversa com Jesus. Mamãe, vai conversar com Jesus e pede para ele que quando ele vier no reino dele, que eu me sente na tua direita e meu irmão na esquerda dele. E o que é que mãe não faz por causa de um filho? Até passar vexame. Lá foi a mãe do Tiago e do João conversar com Jesus. Chegou lá e disse: "Ô, Senhor, o Senhor poderia dar a primazia para os meus filhinhos, para que eles se sentem à tua direita e à tua esquerda, no teu reino?" Aí Jesus disse: "Você sabe que pedido você está me pedindo?" Os discípulos disseram assim: "Nós sabemos." Vocês vão ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E vocês querem beber o cálice que eu bebo? Podemos. Então tá bom. Se vocês beberem o cálice que eu bebo, vocês nunca mais vão querer ficar nem à direita nem à esquerda. Porque esse assunto não é assunto mais para vocês. Vocês vão ficar livres da questão da importância. Vocês vão ser verdadeiramente servos. Porque o batismo que Jesus estava falando era o batismo da morte na cruz. E o cálice é para você, depois de ter sido batizado, cale-se e nunca mais peça isto. Fica quietinho. E fique adorando a Deus, porque Ele te ama loucamente. E Ele te quer como um servo. Nós vamos participar dessa ceia, lembrando que Ele não se esquece de nós. Ele nunca esquece de nós. Ele passa as 24 horas da terra na eternidade do céu, orando por nós, intercedendo por nós, lembrando de nós. E nós precisamos agora dizer: muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca vai esquecer de mim, e nunca vai me deixar no meio da estrada. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.